Eu sinto que com este caso aprendi na prática que ajudar não é só chegar a uma cura, que ajudar é aceitar aquilo que a pessoa quer naquele momento. Nas perturbações de comportamento alimentar, eu acredito que é possível recuperar, com mais dificuldade ou não, mas que é possível. Apesar disso, eu ajudar as pessoas pode implicar ajudá-las a viver com a doença e não só a cura, não só a recuperação total. E acho que foi uma aprendizagem de aceitar com paz essa decisão de quem estiver à procura da minha ajuda. O meu nome é Inês Neves Caldas, sou psiquiatra e psicoterapeuta e trabalho em psiquiatria há 8 anos. Esta paciente era uma jovem com cerca de 30 anos e na altura eu trabalhava num hospital de dia e sabíamos que íamos recebê-la. Ela tinha estado 3 meses internada, tinha anorexia nervosa, mas do tipo purgativo, não é tão frequente, mas o que quer dizer que ela tinha episódios em que induzia ao vómito, em que tomava laxantes e que tinha episódios de compulsão alimentar. Foi um caso muito marcante pela experiência em si, porque eu estava todos os dias com ela, era um regime de hospital dia, por isso era um contacto muito próximo. Era muito flutuante a forma como ela se apresentava. Tinha momentos em que de facto estava muito motivada, queria muito melhorar, queria muito regressar à vida dela, cumprir os sonhos dela, e depois tinha momentos em que queria morrer, em que escondia medicamentos para tomar, em que se magoava, em que induzia ao vómito. E lembro-me naqueles meses de estar no carro a chegar e nunca saber o que é que ia encontrar. E isso foi difícil na altura de gerir, porque eu sentia que tinha uma relação terapêutica muito próxima, muito forte com ela, mas depois fazia essas coisas sem eu estar à espera e sem ela me contar, sem me dizer. E foi aprender que nesta relação terapêutica de confiança havia partes que não contavam a verdade. E ter que gerir isso, essa frustração, essa insegurança em mim do que é que, se eu sinto que a nossa relação é próxima, porque é que isto está a acontecer, como é que eu não percebo que ela não está a dizer a verdade toda e como é que eu mantenho a esperança. Eu acho que esta pessoa também me marcou porque eu identificava muito com ela. Ela tinha a idade próxima da minha na altura, tinha também toda a vida, não é? Toda a vontade de viver de alguém que não teria esta doença, tinha a formação em psicologia, e é como se eu visse quase fizesse este paralelismo de a minha vida e a dela, mas que são separadas por esta doença. Eu queria muito que ela pudesse quase passar para o lado de cá, pudesse ter essa vida que ela merecia e que ela queria. E por isso também tinha tanta vontade de a ajudar a recuperar desta doença. E para além disso, foi na parte final, foi daquele internamento, houve um momento que ela queria mesmo sair. Estava farta e eu percebia, não é? Teve meses, uma jovem meses internada naquele hospital, depois no hospital de dia, e queria ir para casa. Só que eu e a equipa sabíamos que seria um momento muito mais vulnerável. Se ela fazia tudo aquilo num hospital, o que é que aconteceria em casa? E eu senti aí que se desse alta, que daria sempre, até porque não, era sempre ela a última a escolher, eu estaria a desistir dela. E essa sensação foi muito difícil, porque eu não queria desistir dela, porque eu via nela a vontade de recuperar e via nela todas as possibilidades de ter a vida que ela queria. Então eu não queria desistir. E com o tempo percebi, porque continuei a apoiá-la fora e em consultas, que a minha função ali era ajudá-la a viver com a doença. E que isso não era igual a desistir. Eu continuo com a minha esperança e continuei, mas ela não se podia sobrepor à vontade
daquela pessoa e que aquele momento era o que ela queria, era viver com a doença, era saber os sinais para ir à urgência, que foi muitas vezes, e eu tive que aceitar que era isso que ela queria. Apesar de ver todo o potencial e de ver toda a forma de ela poder viver o sonho dela. E acho que ao longo dos anos sempre se falou muito e sempre respeitei muito a autodeterminação, mas ali foi onde eu experienciei isso de uma forma mais intensa e mais difícil. Quando ela teve alta, ela foi para casa, que é longe, é noutra cidade, e eu continuei a acompanhá-la em consulta. Só que, tal como ela tinha as flutuações no hospital de dia, também as tinha agora em casa e até mais acentuadas. E por isso houve alturas em que eu não sabia dela, houve outras alturas em que marcava quase sempre num momento mais de urgência, e que isso também foi difícil para mim gerir, porque é difícil tratar alguém quando só se vê no momento de uma grande urgência. E agora, mais recentemente, percebemos que havia mais dificuldades em manter este seguimento à distância e por isso também tentamos articular estas consultas de psiquiatria para alguém perto dela, mas fico sempre também num apoio mais informal e ela sabe que fico disponível para o que for preciso, mas tem mantido fases boas em que consegue cumprir alguns sonhos dela e fases em que a doença está mais intensa e que interrompe e que dá uma pausa na sua vida. Agora que ela está a ser acompanhada por outras pessoas, há sempre um lado meu, com medo, que estas pessoas não tenham a mesma esperança que eu na recuperação dela, porque sei que não é fácil e por isso tenho esperança que ela esteja bem, que ela esteja bem acompanhada e que mesmo nos momentos mais difíceis tenha alguém que a lembre que é possível recuperar e ter a vida que ela quer.